Vou falar um pouquinho só do que é a do lixo, assim, para vocês entenderem e em que ponto temos semelhanças com essa história do filme O Lixo Extraordinário. Vou contar um pouquinho só da minha história, não vou me alongar muito, para não fugir um pouco do tema, apesar que a minha história toda hora ela se esbarra com lixo. Já tive a idade de vocês, não nasci desse tamanho, né? Já fui jovem, e quando era jovem eu tinha um sonho, como todo jovem. Meu sonho era ser jogador de futebol. Não era, é ainda, né? Só que hoje eu já estou um pouco mais velho, as pernas não aguentam mais, mas eu ainda tenho esse sonho. Sou nascido lá em Santos, numa comunidade igual a de vocês, não muito diferente. A única diferença, sempre que eu falo, quando eu estou aqui em São Paulo, falando para jovens iguais a vocês, é que lá a gente tem a praia, né? Tem o mar. Então, quando a gente tem vontade de chorar e de afogar essas mágoas, essas dificuldades que a gente tem, a gente corre para o mar, né? Então, a gente tem uma válvula de escape diferente da de vocês. Mas o resto, lá no Marapé, que é o meu bairro, eu tenho que buscar um jeito de me auto-informar, um jeito meu de buscar conhecimento. Lá, por ser um lugar com 3 mil habitantes, não tinha emprego nem para as pessoas de lá, quanto mais para a gente vindo de outra cidade. Mas como eu já mexia um pouquinho, mais como um hobby, com o lance de artesanato diferente de arte plástica, comecei a produzir um monte de coisas que eu não sabia para que servia, mas como forma de passar tempo. Só que aquilo não matava meus anseios. Eu só produzia coisas que eu não sabia para quê. Então eu resolvi, pelo menos, passar essa habilidade manual que eu tinha para as pessoas. Então eu comecei a trabalhar nas 2 escolas que tinham lá com as crianças esse lance do lixo. Mas eu vi que as coisas não se resolviam somente pela coleta. Então eu queria arrumar uma maneira que eles não tocassem mais fogo no lixo. E como eu tinha estudado um pouco essa questão do lixo, eu sabia que se eles enterrassem seria bem melhor do que eles continuassem fazendo as oficinas de arte, mas nunca com a intenção de que a minha arte diminuiria a quantidade de lixo. Foi quando eu comecei a perceber que as pessoas, as crianças, os adolescentes que passavam pela minha oficina, a gente se esbarrava no dia a dia, na rua, e algumas vezes eles falavam assim: ah, senhor, aquilo ali parece com um carrinho, aquele parece com a cabeça de um boneco. Eu falei: opa, eu acho que é por aí. Mudar o jeito de ver as coisas. E foi aonde que a do lixo começou a nascer. Então eu comecei a desenvolver muitas oficinas, fazia experimentos em casas, construía coisas em casa e levava nessas oficinas. Andei o litoral da Bahia todo a pé, não de uma vez, mas por etapas, conhecendo cada comunidade, seu problema, recolhendo lixo, descobrindo o que aquele lixo incomodava as pessoas, de que maneira que aquele lixo atrapalhava a vida profissional, a vida pessoal, a vida sadia daquelas comunidades. Não, eu fui um garimpeiro de material reciclável, um garimpeiro das caçambas de entulho, e fui buscando aquilo como
uma ferramenta para mim colocar em prática o que eu acreditava, que era a mudança, a transformação da nossa vida a partir de uma nova visão. Foi o que o Vic Muniz mostrou aqui no filme. Pessoas que já estavam ambientalizadas com aquele cotidiano do lixo, que já se viam como lixo, que já se viam como a vida, minha vida é aqui dentro do lixo, porque esqueceram dos seus sonhos. Eu fui aonde estava o lixo. Eu fui aonde ninguém queria estar, que era onde? Nas quebradas. Eu queria devolver tudo que eu tinha conseguido, porque se eu não tinha dinheiro, eu tinha conhecimento. E o conhecimento só vale quando ele é compartilhado. Se Deus me deu um dom da arte, ela só vai prestar se eu compartilhar. Por isso que o filme tem tudo a ver com o meu conceito de não querer transformar ninguém em artista. Não quero transformar a vida de ninguém. Não acho que a minha arte, a minha história vai salvar a vida de ninguém. Ela salvou a minha, de mim mesmo. Né? Ela foi boa para mim. Para vocês que têm que procurar o que é melhor. Eu só tenho uma coisa que eu sempre falo: nunca desista do seu sonho. O menino que quer sair da FEBEM, ele tem a oportunidade de me procurar na rua e a gente buscar um caminho melhor para ele, o caminho que ele queira. Mas se ele quiser continuar no crime, eu vou continuar sendo a mesma pessoa com ele que eu fui lá dentro. Vou ter o mesmo respeito e a mesma dedicação de tentar levar uma palavra sempre de amigo, assim, né? Uma palavra sempre que seja construtiva para eles. Então, é o que eu sempre falo para eles: se você tem um sonho, não desista do seu sonho. Eles já nos tiraram tudo, menos essa liberdade de poder sonhar, né? A gente pode fechar os olhos dentro de um barraco de madeira, sem saneamento, sem coleta de lixo, e mesmo assim achar que aquele lugar é o nosso lar, é um lugar que a gente está no momento. Ficar, estar ali, permanecer ali, só depende de nós, né? Eu sempre falo: vamos agir no local para mudar no global, no geral. Beleza? Gostaria que, não me estendeu, se deixar eu fico falando até vocês dormirem, gostaria que vocês dialogassem comigo sobre o filme, sobre o que é a minha vida, o que é do lixo, o que eu faço então para mudar essa questão do lixo, o que eu faço para mudar, de que forma que a gente muda essa visão, de que forma que a gente enxerga essa nossa vida de outra maneira. Ok? Obrigado por enquanto. Está aberto o microfone, quem quiser fala que eu levo. Eu quero fazer uma pergunta para ela. Bom, em termos de sustentabilidade, quando você chegou na comunidade, assim, desde os adolescentes, desde os adultos, eu queria saber como eles enxergavam primeiramente o seu trabalho para depois ter a ideia total, a grandeza que eles trabalham. Não muito diferente da abordagem do Vic Muniz, você chegar num ambiente que você não conhece muito, causa estranheza. Porque as pessoas, principalmente as pessoas com uma condição de vida difícil, estão meio escaldadas. Assim, escaldadas já estão meio com o olho aberto. Porque tem muita gente que se aproveita de uma situação difícil. E outra é o medo do novo, né? Diz que mudança é pior do que revolução, né? Que a pessoa mudar é muito difícil, você mexer no que já está estabilizado. Por mais ruim que seja aquela situação no momento, pelo menos ela já está feita, a situação já está ali. Eu, bem ou mal, eu consigo viver no lixão, eu consigo ter os meus reais, né? Então a pessoa tem medo dessa mudança. E como
e para mim foi um pouco mais difícil, porque eu cheguei num lugar que as pessoas não tinham tanta cultura e tanto conhecimento do que eu estava propondo, assim, e do que era, tipo, a capital de Tocantins, por exemplo, Palmas, existe desde 88, é muito pequeno e não tem nada, assim, não tinha, quando eu fui para lá, a capital ficava 5 horas, não tinha um shopping, não tinha não tinha emprego, era só comércio local, então as pessoas enxergam a vida como aquilo, e eu já tinha andado por tudo, cara, já tinha morado aqui em São Paulo, numa megalópole, já tinha visto de tudo, mas de que jeito que jeito que eu ia passar aquilo para eles? O meu trabalho não é um trabalho de mudança de lixo em arte, é mudança de ser humano mesmo, sabe? Mostrar que existe outro valor. E eu queria saber assim, como foi o seu primeiro passo para trabalhar com jovens na fundação? Tá. Então eu descobri que eu tinha que escrever projeto, mesmo não sabendo, eu tinha que escrever. Então eu fui aprender, pegar projetos que já existiam na internet, que hoje é fácil. Não chupinhava, mas olhava o modelo e a partir daquele modelo fui tentar escrever o meu e apresentar nos mais diversos lugares, né? A gente tem que partir do start. Até hoje, eu tenho propostas de projeto com outras empresas e tal. Se eles demoram uma semana para ligar, eu estou ligando, sabe? Falei, aí, esqueceu de mim? Ah, tá difícil, tá bom. Quando melhorar um pouquinho só, não esquece de mim. Então eu estou sempre aqui, sabe? Eu estou sempre indo nos lugares, com dinheiro, sem dinheiro, eu estou indo lá. O que o seu trabalho, o seu projeto representa para os jovens, para quem você pratica? Então, outro dia eu fui fazer um trabalho, uma aula com jovens que estudam meio ambiente e eu falei, poxa, eu vou ser o cara que vai lá e vai ficar falando sobre reciclagem? Não, todo mundo sabe o que é reciclar. Pegar o plástico e jogar no plástico, na lata, o vidro no vidro, né? Mas, e da onde vem esse material? Para onde que ele vai depois? Sabe? Qual a importância que, para mim, teve aquele material? Será que aquela matéria-prima ela é melhor em forma de produto ou em forma de recurso natural? Sabe? É isso que eu quero passar. Como todo trabalho difícil, como todo trabalho tem seu lado difícil, tá? O seu lado mais difícil, tanto pessoalmente quanto pessoalmente. Como que é isso? Qual é o mais difícil para você? Mas a dificuldade pessoal é as pessoas enxergarem isso como feio, não ter um respeito por isso, sabe? Então eu imagino de quem vive isso diariamente, sabe, mexendo no lixo dos outros, que não é uma coisa muito higiênica. Por isso que eu priorizo um dia da semana que separa o lixo limpo. Então é nesse dia que eu vou. E vi quando agora ele está morando num lugar assim, eu descobri que os caras que têm dinheiro jogam cada coisa fora, velho. Sabe? Coisa que dá para utilizar. Então a dificuldade pessoal é essa, passar por meus pais, que eu tinha uma profissão, trabalhei muito tempo com meu pai, lado a lado, e um dia eu falei, aí, agora o senhor continua que eu vou para cá, e ele achar que isso é uma brincadeira, passar para as pessoas que eu não sou artista, eu sou um proletário, sabe, ainda, porque eu vivo de bilhete único, apesar de morar num bairro de classe média para alta, não sou esse cara, entendeu? Não me vejo ali e isso é a dificuldade que eu enxergo de mim. Às vezes nem pode até ser uma viagem, mas às vezes eu vejo que as pessoas me enxergam às vezes de um outro modo. Eu queria perguntar qual exatamente são as artes que você faz. Uma delas é essa, eu trabalho com a questão mais do plástico. Como eu comecei tudo fazendo com criança, eu não uso
principalmente nas oficinas, e isso se reflete um pouco na minha arte. Não uso vidro e nem metal. Né? Desculpa, às vezes eu ficava virado um pouquinho, parece que as pessoas daqui não estavam. Né? Então eu não uso muito vidro nem metal. A minha arte, as minhas artes são para passar alguma mensagem, sabe? Esse cachorro que eu falei, tanto ele comeu no lixo, ele virou um cachorro do lixo. Todo boneco eu comecei a focar em fazer peças desse tamanho para maior. Antes eu fazia peças pequenininhas e tal, e sempre estrutura de plástico e coberto com jornal. Isso aqui é um jornal batido no liquidificador com água e faz uma massa de papel machê, e depois eu desenvolvi uma técnica e eu cubro ele e pinto com restos de tinta que eu vou batendo nas construções. Agora é mais fácil, que eu moro num bairro que as pessoas têm uma condição melhor. Eu vejo alguém reformando a casa, eu falo, pô, se você não quer me dar um pouquinho de tinta branca, e eu compro os pigmentos e eu faço a minha tinta. A minha arte, eu não tenho uma disciplina para nada, sabe? Então a minha arte vem assim, hoje, do que eu vejo. As pessoas às vezes falam para mim assim, poxa, eu tenho um saco de garrafa PET lá, você não quer ir buscar? Eu separei para você. Eu falei, não, garrafa PET tem na rua um monte. Eu só pego no tiro da rua o que é o ouro, que eu falo para mim. Assim, é o ouro. São embalagens que eu não encontro facilmente. Então eu chego em casa, não façam isso em casa, que a mãe de vocês vai excomungar vocês. Aí eu lavo aquilo ali e guardo no meu guarda-roupa. Eu amontoo minhas roupas de um lado e em cima eu guardo esse lixo. Limpinho, viu, gente? As pessoas falam assim, eu não separo lixo em casa porque isso está barata. Eu falei, pô, então meu guarda-roupa deve ser uma coab de barata, né? Porque é lotado de lixo. Mas eu dou uma higienizada naquilo e guardo. Aí a minha arte vai no quê? Eu vejo aquela embalagem, eu achei agora um regador, eu estava muito atrás de um regador, e não adianta ninguém falar, pega esse regador aqui e faz. Não, eu quero tirar na rua, porque tem que ser na rua, ou do lixo. E eu peguei um regador e eu estou fazendo um dinossauro. Na cabeça dos malucos, assim, eu enxerguei um dinossauro naquele regador, o pescoço, aí eu fiz uma cabeça, cortei um pedaço do que era o suporte de carregar e fiz um rabo. Prometo depois trazer pelo menos uma foto aqui para vocês. Porque eu enxerguei assim, eu vejo uma embalagem, chegou uma época que as pessoas não queriam mais andar comigo na praia, assim, principalmente lá na Bahia. Vamos passear na praia, vamos, cada praia paradisíaca, assim, umas praias bonitas, e eu ficava olhando só pro lixo. Você viu o golfinho? O golfinho lá no meio do lixo. Não, o golfinho tá lá na água, cara. E eu, porque viciei nisso, assim, né? De olhar para o lixo e naquele lixo tornar. Então eu tenho uma técnica, estrutura de plástico e cobertura de papel machê. Agora o que vai sair depende muito da embalagem que eu achar. Eu falo para os meninos assim, se eu sou um instigador de sonho e eu não posso ser um podador, tudo que você quiser a gente vai fazer com lixo, até mesmo mudar a sua vida. Eu queria saber de você, muitas vezes já pensou em desistir, né? E o que te fez pensar, tipo assim, não vou desistir, eu preciso continuar nesse trabalho? Acreditar que isso que eu faço não é uma profissão, sabe? É difícil, assim, às vezes eu passar isso para as pessoas, porque fica contraditório, porque é a minha profissão, né? Hoje eu trabalho numa instituição, tenho minha carteira assinada, minha profissão é arte educador, mas antes disso eu vejo como uma missão. Eu tentei já fugir, sabe? Eu tentei fugir, mas eu não consigo ser feliz. O Barão do Lixo, qual conselho você daria para quem quer seguir? Quem quiser seguir a profissão de arte educador,
tem que gostar muito e tem que ter muita paciência. É isso, muita paciência e gostar muito do que faz e estudar bastante. Eu estudo até hoje, tudo. Mas quando eu falo que é tudo, é tudo. A minha amiga vai em casa e fala assim, você está vendo novela? Eu tenho que saber o que está passando na novela. Porque a novela é que resume a cabeça do pessoal, sabe? Então, estudar tudo, tudo. Todo conhecimento não vai ser perdido. E muita paciência, porque a caminhada é longa. Se você quiser ser um artista plástico, também estuda, investe, busca um objetivo, tenta buscar o que quer, qual tipo de artes plásticas que você quer fazer e vai estudar, fazer curso. Hoje a prefeitura tem bastante cursos gratuitos, se informar, buscar. Eu falo sempre, sai do sofá. Saiu do sofá e da frente da televisão, do Orkut, Facebook, MSN, pronto. Sabe? Eu também uso isso aí tudo, depois eu vou deixar meu contato se quiser me achar, mas vai buscar conhecimento, sempre.